Você sabe qual é a origem étnica dos grupos chamados genericamente de ciganos? Se respondeu ou pensou Ciganolândia, errou. Então, que tal conhecer um pouco da verdadeira história? Nós, rotulados como ciganos, somos portadores da etnia romani ou romá, e isso quer dizer que somos grupos e subgrupos de indivíduos que têm certa uniformidade cultural, partilhando tradições similares, conhecimentos, técnicas, língua e comportamento. Hoje, estima-se algo em torno de 12 milhões de romani espalhados pelo mundo, sobrevivendo com uma variedade de culturas, dialetos e estilos de vida. Mas de onde viemos? Esta, durante muito tempo, foi uma pergunta quase impossível de ser respondida. Primeiro, porque mantivemos por séculos uma cultura ágrafa. Não escrevíamos nossa língua, apenas falávamos. Em segundo, porque para a maioria, entre os diversos grupos, temos a tradição de não reviver o passado. Quando alguém morre, queimamos tudo, inclusive as fotos. Em outras palavras, o passado não tem valor. E história é o passado. E tudo isso equivale a dizer que nossa história nunca foi escrita por nós mesmos, e boa parte dela sempre terminava no túmulo com nossos idosos. Assim, nossa história foi registrada, escrita apenas pelos não-ciganos, e frequentemente através de um viés etnocêntrico e preconceituoso, quando não estereotipado ao extremo. Caso de dois autores, entre centenas deles, como o romancista inglês George Borrow e o historiador alemão Heinrich Grellmann, ambos do século XVIII e nada mais do que disseminadores do anticiganismo. Grellmann dizia que os ciganos eram o povo mais vil e degenerado da terra, e Borrow que eram antropófagos. Dessa forma, ao realizarmos hoje um levantamento das análises feitas por filósofos, historiadores, intelectuais e cientistas sobre os ciganos, constatamos imediatamente a falta de dados etnográficos que fundamente uma possível ciganologia, tudo não passando de fantasia e místico. Também, mais recentemente, com o advento das redes sociais, surgiram estereótipos embasados em uma suposta origem israelita para os grupos ciganos, ou mesmo aquelas de caráter completamente fantasioso, nas quais somos descritos como vindos das estrelas ou descendentes de personagens bíblicos. Mas vamos dar atenção ao que é realmente sério. Uma teoria linguística e um mapeamento genético comprovaram a origem étnica dos ciganos é realmente a Índia. A primeira menção sobre a suposta origem indiana dos ciganos foi realizada na área da linguística comparada. Johann Riediger, catedrático da Universidade de Halle, em 1782, publicou um artigo de comparação linguística entre o romani, língua cigana, e o hindi, falado em todo o norte da Índia. E assim ele estabeleceu que as similitudes entre ambas evidenciavam uma origem comum. Já mais recentemente, em 1973, os estudos de Terence Kaufman também corroboravam para a origem do romani no hindi. Eis uma lista dessa comparação, sendo que primeiro falarei a palavra em romani, depois em hindi e por último a tradução. Bakro, Bakra, carneiro. Bal, Baal, cabelo. Tud, Duf, leite. Calô, Kaala, preto. Dad, Tat, pai. Dei, Daai, mãe. Angustre, Anguti, anel. Manro, Mando,
pão. Mas, carne. Riat, Haat, noite. Rupuno, Rupaia, prata. Jaana, vai. Paramos por aqui, mas o número de palavras e expressões similares entre ambas é da ordem de milhares. Contudo, mesmo assim, ainda havia quem não acreditasse 100% nessa comprovação. Em 2012, realizaram um mapeamento genético dos ciganos da Europa e, a partir de então, não resta nenhuma dúvida quanto à origem genética e étnica de todos os grupos ciganos espalhados pelo mundo. Para começar o estudo, uma equipe de investigadores coletou dados em 152 ciganos de 13 grupos diferentes da Europa. A equipe contrastou as sequências de genes dos ciganos com os 4.500 já conhecidos entre os europeus não ciganos, bem como com amostras genéticas do subcontinente indiano, na Ásia Central e no Oriente Médio. De acordo com a análise, o grupo fundador inicial dos ciganos partiu do que é agora o estado de Punjab, no noroeste da Índia, no ano 500 depois de Cristo. De lá, eles viajaram pela Ásia Central e pelo Oriente Médio, mas se misturaram muito moderadamente com as populações locais dessas regiões. Ao que tudo indica, entraram para a Europa pela Bulgária, de onde se dispersaram pelos Balcãs no ano de 1100. As miscigenações com não-ciganos quase não ocorreram entre ciganos da Romênia, Hungria, Eslováquia, Bulgária e Croácia, e ainda ocorrem raramente. Já as populações ciganas de Portugal, França, Espanha e Lituânia têm sequências genéticas que mostram que eles miscigenaram há bastante tempo com populações europeias locais. Mas o quadro atual demonstra que existe, em tempos atuais, certo isolamento e a volta dos casamentos endogâmicos, ou seja, casamentos realizados apenas dentro dos grupos ciganos, aumentou moderadamente nesses países. Os resultados desse mapeamento genético foram publicados online em 6 de dezembro de 2012 na conceituada revista científica Current Biology e, obviamente, podem ser acessados por internet. Dessa forma, amparados pela ciência, podemos afirmar que somos descendentes dos seguintes grupos ciganos que ainda vivem na Índia: Dom, Mirazi, músicos; Badi ou Bihar, acrobatas; Gad Lohar, ferreiros itinerantes; Balmik, fabricantes de cestos; Banjara, comerciantes e dançarinos; Mandari, adestradores de ursos e macacos; Saperá, encantadores de serpentes e curandeiros. E esta foi um pouco da nossa história contada por nós. Um abraço e até uma próxima.